Então, a gente acabou de ver todas as mudanças e os percursos que ocorreram durante a Primeira República. E agora, nesse vídeo, nós vamos ver as várias idas e voltas na política e como isso afetou a saúde durante a Era Vargas. Como já vimos, após a proclamação da República, o país foi governado pela política do café com leite, com a oligarquia paulista e mineira alternando entre os candidatos à presidência, que obviamente ganhavam. Só que, na vez dos mineiros indicarem seu candidato, os paulistas indicaram Júlio Prestes como seu candidato à presidência. Então as oligarquias mineiras se aliaram aos gaúchos e aos paraibanos, lançando Getúlio Vargas e João Pessoa para a chapa concorrendo à presidência. As eleições ocorreram em março de 1930 e Júlio Prestes, o candidato de São Paulo, venceu as eleições. A oposição alegou que havia fraude, mas não tinha muito argumento nessa época, já que era fraudado por natureza com o voto aberto de cabresto. Então, não podendo reclamar, Getúlio voltou para o Rio Grande do Sul e João Pessoa voltou a governar a Paraíba. No final de julho do mesmo ano, João Pessoa foi assassinado por um de seus opositores. Apesar de não haver conexão, o governo de Washington Luiz, que era o atual, foi culpado e o caso foi o estopim para a Revolução de 30. Getúlio Vargas se aliou aos civis e militares e, em 3 de novembro de 1930, derrubaram o governo, se instalando assim o governo provisório e o início da Era Vargas. Essa primeira fase do governo de caráter autoritário, Vargas nomeou interventores estaduais, retirando o poder dos coronéis e das oligarquias, centralizando tudo de acordo com o seu interesse, e dissolveu o Congresso Nacional e suspendeu a Constituição, governando através de decretos. Esses decretos criaram uma profunda reforma administrativa no governo, com a criação do Ministério do Trabalho, direitos trabalhistas como as férias remuneradas, a licença maternidade, a carteira de trabalho e a jornada de 8 horas diárias e o Código Eleitoral, além do Ministério de Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Por seu caráter autoritário, o governo provisório foi bastante conturbado e ocorreu em 1932 uma revolução em São Paulo, questionando o interventor estadual deles, que nem paulista era. E essa revolução foi chamada de Revolução Constitucionalista, que eles pediram não só um novo interventor, como a volta de uma Constituição. Vargas reprimiu o movimento, mas em 1933 instaurou uma Assembleia Constituinte e promulgou em 1934 uma nova Constituição. Também ocorreram eleições presidenciais, onde Getúlio, sem surpresas, foi eleito, pois o voto era indireto e feito pelos próprios interventores que ele havia indicado. Termina então a fase do governo provisório e começa o governo constitucional, que foi até 1937. A Constituição de 34 trouxe vários institutos e direitos, como o voto secreto, o voto feminino, a extensão de leis trabalhistas e algumas obrigações estatais, em seu artigo 10º, dentre eles o cuidado à saúde e assistências públicas. Mas Getúlio foi percebendo que aquela Constituição que ele mesmo promulgou, que era muito moderna, iria tirar ele do poder, mais cedo ou mais tarde, pois ele não poderia concorrer à reeleição e mesmo se pudesse, ele não era assim tão popular. Seu governo, apesar de constitucional e tomar várias medidas populares, não agradava todo mundo. E na primeira oportunidade que ele tinha, tentou tomar o poder de novo. Em 1935, ocorreu a Intentona Comunista, liderada pelo revolucionário Luiz Carlos Prestes e a ANL, e o próprio governo depois disseminou uma conspiração comunista, é o chamado Plano Cohen, com a premissa de que o Brasil estava sendo ameaçado pelo comunismo e por algum espião soviético. Vargas dissolve o Congresso Nacional novamente, revoga a Constituição de 34, impõe a Constituição de 37, que continha um caráter fascista e autoritário, dando amplos poderes ao presidente, instituindo o exílio, a censura e acabando com o direito de greve. Inicia-se assim um Estado Novo, o período ditatorial e repressor, que ressoava com outras ditaduras à época. Lembrando que estamos no período da Segunda Guerra. Mas apesar do regime antidemocrático, a estrutura burocrática brasileira se formou nessa época. O que temos hoje é por conta das políticas do Estado Novo. A ditadura varguista incentivou de forma intensiva a indústria nacional, com a fundação de várias estatais que tínhamos até pouco tempo, como a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, e impulsionou o segundo ciclo da borracha no norte do país. E você sabe por que o Vargas é chamado de pai dos pobres?
Para manter a popularidade do governo, evitar que tivessem tantas revoltas populares, criou a CLT, instituiu um salário mínimo, a justiça do trabalho, o descanso semanal remunerado, que eram reivindicações antigas de movimentos populares. Além disso, a Constituição de 37 estendia ainda mais os direitos sociais, além dos contidos da Constituição anterior. Mas tudo tem que ter um fim e tudo que vai, volta. Apesar de ser uma ditadura, o Brasil lutou contra o nazismo e a ditadura varguista começou a se enfraquecer. Os próprios militares que foram participar da guerra começaram a contestar. Como a gente vai combater um regime autocrático na Europa se estamos num regime autocrático aqui no nosso território? Então Vargas, ao fim do seu governo, começa a sofrer uma oposição forte, especialmente dos militares, e em 45 ele sofre golpe de Estado e o país é redemocratizado, com Eurico Gaspar Dutra na presidência. Oi gente, meu nome é Guilherme e eu vou falar para vocês um pouco sobre a sociedade na Era Vargas. O período da Era Vargas, que compreende os anos de 1930 a 1945, foi um período muito turbulento. Nesse período é um pouco contraditório porque houve um crescimento econômico no país e uma maior industrialização do Brasil. Nesse sentido, houve também muitas leis trabalhistas onde a população passou a ter mais direitos nas suas relações de trabalho. Mas, em contrapartida, foi um período de pouquíssima participação popular, muito autoritarismo e pouca participação ativa das pessoas na política e nas demandas do Estado. Nesses 15 anos de governo, Vargas teve muito a ideia de querer acabar com os partidos políticos para que não tivesse muita participação das pessoas. No mesmo momento que Vargas dava direito, mas que Vargas retirava o direito dessas pessoas, a sociedade acabou tendo participando de um cenário muito caótico, com muitas manifestações, pela luta de direitos e de maiores participações. Segundo dados do IBGE, a população brasileira à época do início da Era Vargas, em 1930, encontrava-se na faixa dos 35 milhões de habitantes, chegando a aproximadamente 45 milhões de habitantes em 1945, ao fim da Era Vargas. Devido a uma série de problemas na realização do censo, os dados infelizmente tratam-se apenas de aproximação. Pode-se afirmar, no entanto, que, a despeito do incentivo à industrialização, a população nesse período era majoritariamente rural. Agora eu vou falar um pouco sobre a economia na Era Vargas. Antes de Vargas chegar ao poder, o que a gente tinha no cenário nacional, a gente tinha uma política de valorização do café de forma que a gente queimava o café aqui e tentava comprar internacionalmente para aumentar o preço. Além disso, em âmbito internacional, a crise de 1929, que assolava o mundo todo. Todos esses fatores evidenciam uma economia extremamente especializada na indústria cafeeira, que de certa forma fazia com que o Brasil ficasse muito dependente desse produto. O que Vargas tenta fazer é uma diversificação da economia nacional para atender os âmbitos internacionais e ficar menos suscetível a crises. Para isso, uma das medidas é a valorização de outros produtos para exportação, como por exemplo o algodão e os minérios, além de frutos. Além disso, o que a gente tinha era uma valorização da indústria nacional por meio da política de substituição de importações que tentava fazer a indústria nacional mais independente das internacionais. Além disso, a gente entrou numa época chamada de desenvolvimentismo brasileiro, que está fundada em 4 pilares: o intervencionismo pró-crescimento, o nacionalismo, o positivismo e a industrialização no Brasil. O que Vargas tentou fazer é integrar o mercado nacional de forma que ele ficasse menos dependente da influência das elites na época. A gente pode falar de 3 principais acontecimentos durante a Era Vargas no quesito da economia, que foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, o aumento do PIB mais voltado para a indústria, não tanto para a agropecuária, que de certa forma sinaliza a transição de um país agroexportador para um país industrial. Oi gente, meu nome é Francisca e eu vou estar falando um pouquinho sobre as principais doenças endêmicas do período Vargas. Então, as principais doenças eram a varíola, tuberculose, difteria, febre amarela e malária.
Por que essas doenças na época elas eram tão comuns? Naquela época não existia políticas públicas de saneamento básico. E além disso, muitos imigrantes da Europa estavam chegando ao Brasil e além disso, muitas pessoas da zona rural vinham para a zona urbana. Essas pessoas não se organizavam muito bem no ambiente urbano, gerando assim aglomerados. E por isso, essas doenças eram mais disseminadas, principalmente a varíola e a tuberculose, que são de transmissão oral-fecal, juntamente com a difteria. Já a malária e a febre amarela, que são transmitidas por meio do mosquito, elas também foram muito comuns na época porque a presença dos aglomerados faziam que tivesse muito lixo acumulado e água parada. Assim, houve uma disseminação muito forte dessas doenças na época em decorrência dessas situações. E as políticas de saúde pública durante a Era Vargas? Bom, após a Revolução de 30, houve uma reforma administrativa e o Departamento Nacional de Saúde passou a se chamar Ministério de Negócios, de Educação e de Saúde Pública, mas as atribuições continuaram as mesmas sem nenhum avanço. Em 1934, o Ministério foi assumido por Gustavo Capanema e passou a se chamar Ministério da Educação e Saúde. Capanema implementou várias políticas de reforma no Ministério. Dentre as medidas da gestão de Capanema, temos a criação das Delegacias Federais de Saúde e as Conferências Nacionais de Saúde, que são as reuniões periódicas de profissionais para discutir as políticas vigentes e planejamento das novas políticas a serem implementadas. Capanema também ajudou a criar os Serviços Nacionais de Saúde, que centralizavam as ações de saúde pública a serem tomadas. Esses serviços eram compostos por muitas diretorias que eram de acordo com as doenças que mais afligiam a população na época. Então tinha diretoria de peste, tuberculose, febre amarela, do câncer, da lepra, entre outras. Havia ainda o Serviço de Febre Amarela e o da Malária do Nordeste, que eram ligados à Fundação Rockefeller, que é uma fundação filantrópica norte-americana de promoção da saúde e que realizavam pesquisas e foi uma parceira do governo brasileiro. A atuação da Fundação Rockefeller no Brasil ajudou no desenvolvimento da vacina da febre amarela e na erradicação de um dos vetores da malária. Vale lembrar ainda que a Era Vargas foi muito importante para as mulheres, porque surgiu a licença maternidade e em 1937 foi criada a Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância, com políticas de cuidado e atenção às mães e crianças. Mas em 1940 o serviço foi extinto, pois foi criado um Departamento Nacional da Criança que foi desvinculado ao Ministério da Saúde. Quando falamos dessas políticas, falamos do enfoque na saúde coletiva. Quando da atenção individual na saúde, não se tratava de saúde pública, mas a saúde de um público, os trabalhadores assalariados. As caixas de assistência e previdência surgiram em 1923 e eram fundos geridos por empresas e financiados por trabalhadores assalariados. Essas CAPs forneciam serviços de atendimento ambulatorial, medicamentos e consultas. E durante a Era Vargas, elas foram convertidas nos Institutos de Aposentadoria e Previdência, os IAPs, e seu controle passou para as entidades sindicais e era financiado pelos contribuintes dos institutos. O serviço só era prestado aos trabalhadores com carteira assinada. Então, mais uma vez, se você não era um trabalhador com carteira assinada ou se você não tinha condições de pagar por um serviço de saúde particular, você contava apenas com as entidades filantrópicas para ter acesso à saúde. E é bom a gente ter em mente que Vargas era um ditador, então a participação popular durante esse período, ela não era assim tão valorizada no processo e nem estava regulamentada dentro das instituições como a gente vê hoje no SUS. Então é importante a gente sempre fazer essa reflexão de como a nossa participação e a nossa voz é importante também para fazer diferença no rumo das políticas públicas. No próximo vídeo, a gente vai acompanhar todas as modificações e os percalços agora durante o período de redemocratização ou desenvolvimentista. Oi, gente, meu nome é Francesca. Olá, meu nome é Pedro Vilela. Olá, meu nome é Luísa Uzi. Olá, eu sou Guilherme Eustáquio. Olá, meu nome é Cíntia Santos. Sou Rafael Publius e eu faço parte do projeto de extensão Saúde, Saúde e Autonomia aqui também da UFMG. Beijo!